Som. Ok. Já oraram todo mundo, né? Acredito eu. Irmãos, pedir para nós passarmos a lição geral. Eu quero ficar para ali mesmo. Pode ficar perto dos irmãos. Mas vai pegar um cabo azul que é grande. Aí eu falei com ele para vir na papagaio. Agora ele vai vir para cá. Pois é, ele não quer que eu vim para ali. Quer para cá. Tira o celular daí. Fica mais fácil. Então vamos lá. Vou ficar perto dos irmãos. Bom, aqui, Carlos. Tá bom, vai. Viver com Cristo. Que os irmãos entendem que vocês ok. Que os irmãos entendem como viver com Cristo. O que vocês entendem? Quer dizer que está certo, que está errado, o que vocês entendem como viver com Cristo. Fazer a vontade de Cristo. Fazer a vontade de Cristo. O que mais? Andar com Ele. Atender seus ensinos, né? Atender seus ensinos. Alguém mais? Obedecer seus preceitos. É isso, irmãos. Todas vezes transmitir a mensagem. Tudo isso está certo, irmão. Isso é viver com Cristo. Né? Quando nós vivemos com Cristo, nós vamos refletir o seu caráter. Né? Nós temos dois astros grandes, né? A gente sabe que é o Sol e a Lua. Mas à noite você vê a lua andar bem clara, bem bonita, mas ali não é a luz dela não. A lua reflete a luz do sol. Então nós temos que ser como a lua, refletindo a luz do sol, da justiça que é Cristo Jesus. Né? Alguém para ir para a gente, aí o verso memorizar, que às vezes nem a gente não memoriza, né? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vidro da perfeição. Ó, acima de tudo, nós temos que ter o amor. Mas que amor é esse que está falando para nós? Que amor é esse que está falando para nós? Que é o vidro da perfeição. O amor de Deus. O amor de Cristo. Esse é o amor. Né? Porque às vezes a pessoa pensa em amor em uma outra situação. Mas Se tudo isso que eles falaram, as pessoas viver, automaticamente já está tendo um amor, né? Exatamente. Muito bom. Então, irmãos, isso está falando para nós que esse amor não é o amor que o pessoal prega aí, o mundo prega. Porque o amor, às vezes, diz assim, vamos fazer amor. Isso aí não é amor, é relação sexual. O amor é diferente. Exato, não é carnal. Exatamente. Né? Diz assim, vamos fazer amor. Não. O amor já está pronto. O amor é o próprio Deus. Aqui, irmãos, eu marquei uma parte que eu achei interessante aqui na parte de sábado, diz assim, aqui os conselhos, seus conselhos, né, são úteis, diretos e agradáveis. É direto, não é indireto, é direto, o conselho aqui é direto e agradável a todas as áreas da vida, fortalecendo nossa vida, né, nosso relacionamento com a igreja e com a sociedade, ou na sociedade. Está falando de quem? Os conselhos de Deus. Irmãos, infelizmente, muito de nós, essa é a realidade, não estamos fazendo o que Deus quer. Aí há um problema, principalmente entre irmãos. Essa é a realidade que está dizendo aqui. Se a gente praticar os conselhos de Deus que foi dado, nós vamos ter um relacionamento entre irmãos, né? E também na sociedade. Porque aqui é uma sociedade, a igreja é uma sociedade, a família é uma sociedade. Mas às vezes há conflito, irmão. Por quê? Porque às vezes alguém não está fazendo o que Deus quer que a gente faça. Ou eu não estou fazendo, aí vou ter um conflito com o irmão Aldir, com o irmão Evandro, aí eu quero ocupar às vezes o irmão e eu sou o errado, muitas das vezes. Alguém quer comentar ainda a parte de sábado? Muitas das vezes, o que acontece conosco, isso acontece com muitos irmãos, é aquela questão de eu quero ouvir aquilo que eu quero, mas não quero ouvir aquilo que Deus quer, que Deus quer. Essa aí é uma questão muito séria, né? Que as pessoas, por exemplo, se a pessoa diz assim,
eu faço da minha vida o que eu quiser, né? Mas ela morre, a pessoa morre, né? Quer dizer, se a vida fosse dela, como ela diz, ela não morria, né? Porque eu faço o que eu quiser com ela, eu não morria, não quero morrer. Então, a serva do Senhor, ela diz assim, que nós temos que fazer a vontade de Deus, mesmo que venha contrário com a nossa inclinação natural. Mesmo que a minha inclinação natural diga que eu tenho que fazer a minha vontade, mas mesmo assim nós temos que fazer a vontade de Deus. Tem mais? Baseado ainda no amor, né, irmão? Às vezes nós falamos de um pouco, que nós amamos o nosso próximo, o nosso irmão, né? Mas na atitude nossa é diferente. Né? Então, como eu coloquei com os irmãos, se a atitude nossa é diferente, se na verdade eu não faço o que eu faço o que eu faço, a conta do próximo, e cadê essa ação? Amor é a palavra ação. É verdade. Muitas vezes as pessoas são crentes só na igreja, né? Passa a semana todinha falando mal de irmão A, irmão B, irmão C, aquele crente, né? Aí quando chega no sábado, chega todo arrumadinho, todo bonitinho, né? E só, quer dizer, só é crente no sábado, né? E todo dia só ficar citando os irmãos. Então, assim, não existe aquele amor, né? Aquele amor que é o amor entre irmãos, aquela união, né, que Deus pede que devemos viver, né? Esse amor que Jesus Cristo deixou para nós de exemplo. Irmãos, eu falo muito na comunicação inicial da igreja, a minha graça eu digo para os irmãos o seguinte: como que será que Deus nos deu essa missão? Às vezes a gente quer botar a mão lá fora, não é para mim, porque eu ainda falta alguma coisa na minha vida, eu mudar alguma coisa, eu preciso estudar. Mas às vezes a gente não quer aceitar isso, não é essa a realidade. Como a gente vai tentar? Mentalidade celestial. Que os irmãos entendem por essa mentalidade celestial. A missão, ela vem falando de dois temas principais. O primeiro é, o verdadeiro crente é aquele que substitui a mentalidade terrena por uma mentalidade celestial. E a própria Bíblia diz que nós devemos pensar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa forma, se isso, e de tudo que é puro do louvor, isso que é o do vosso pensamento. Muitas das vezes nós deixamos falando de mim, não sei dos outros, né? Às vezes a gente se prende em muitas coisas aqui, é só cuidar daqui, é isso daqui, que não é errado, a pessoa cuidar das coisas que não é errado, mas a pessoa ocupa mais tempo com as coisas terrenas, muitas das vezes, do que a celestial, né? Então, Deus, ele quer que a gente se ocupe, em primeiro lugar, com o reino de Deus, sua justiça, né? E afinal de contas, aqui, que permanecer com essa mentalidade terrena, infelizmente, não vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui mesmo, né? Por isso que a gente deve treinar nossa mente através do estudo da palavra, daquilo que Deus realmente tem preparado de bom para cada um de nós. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu fiz o que Deus pediu, né? Que se fosse por mim eu tinha ficado em casa, né? Até minha esposa ela falou assim: meu filho, é o seguinte, fala com o Rubinho no Maracatuí para tu ficar comigo aqui, cuidando de mim, que ela tá desde domingo, né? O filho também. Então, aqui tá falando o quê? Celestial, né? Então, no caso, eu digo que eu fiz que nem Deus, né? E Deus ele pede o quê? Para a gente deixar fazer aqui dessa vida e aos pés dele. Foi isso que eu aprendi hoje, né? Mais alguém quer comentar aqui? Irmãos? Tá, louva a Deus. A realidade, fala aqui, é para que nós sempre tenhamos focado no céu. Deixar as coisas aqui terrenas. Porque as coisas terrenas para nós não adianta nada. Não podemos perder tempo, podemos perder tempo porque focando a nossa mente nas coisas celestiais. E essa vai nos dar resultado. Nós vamos aprender o que Deus tem para cada um de nós. Às vezes a gente quer, eu quero que Deus faça as coisas para mim, mas eu quero que Deus faça. Mas eu não quero fazer nada por Deus. Eu quero me salvar, mas eu não quero me preocupar com a salvação, não quero perder tempo. Eu quero salvar porque Deus me salvou.
Deus morreu por mim. Ele está dizendo, não, eu tenho que fazer a minha obrigação com Deus, que Ele fez para mim, eu tenho que retornar para Ele. Irmão aqui. Nós podemos ver aqui essa figura aqui, né, que é a mesma da capa, né? Tem aqui na capa. Aí tem aqui, ó, o coração, Jesus e um homem, né? E atrás tem vários objetos do mundo. Tem uns carrinhos de compra, tem televisão, computador, tem aqui várias coisas que nos apegam ao mundo, né? Então você vê que ele está deixando tudo para trás, né? E seguindo a Jesus, seguindo os ensinos de Jesus, vivendo com Cristo. Então, esse que é eu acho que a mentalidade celestial que deve buscar, né? É buscar seguir os passos de Jesus e deixar as coisas que nos empreendem, nos impedem, né, de servir a Cristo, porque muitas das vezes a gente se apega muito a bem material, né? E você vê aqui que o homem deixa tudo para trás aqui para seguir as vontades de Deus e mantendo a mentalidade celestial, né? Que é o novo céu, a nova terra que Deus deu para cada um de nós. Não nos apegar nas coisas aqui do mundo. Eu perguntar a nós, porque a gente tem só Deus, nós sabemos que Deus. Porque se a pessoa se apegar com o bem material, está fazendo a coisa de Deus. Né? E às vezes deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de si próprio. Né? Acontece muito a maioria da gente que olha. Então, quando a gente tiver com esse foco, esse bem material, essas coisas assim, nós não vamos alcançar o alvo de Cristo. Né? Por isso que a gente tem que desfazer do eu, de qualquer coisa que impede para estar perto de Cristo. O jovem. Sobre essa questão, né, de amar a Deus, sobre a gente largar as coisas para poder seguir a Deus. Esse negócio da gente poder fazer aquilo para Deus é muito resultado da nossa comunhão com Deus. Não é porque a gente se esforça, se mata para a gente sair do mundo e ficar com Deus. É quando a gente se aproxima de Deus e o resultado vem. O resultado é a gente tomar atitudes que vão agradar ao nosso Senhor. O fruto do Espírito Santo não é a partir do momento em que eu falo que eu tenho o Espírito Santo. É quando eu estou numa comunhão com Deus e eu começo a refletir os frutos do Espírito Santo. Quando eu guardo os mandamentos de Deus, quando eu busco ao Senhor, isso automaticamente vai me transformando. É uma transformação que Deus faz na gente, não é uma transformação que vem da gente para com Deus. Então a gente tem que saber essa diferença, né? Nosso próprio esforço para o mérito de Deus. Porque é total mérito de Deus que a gente consegue ser transformado, a gente consegue tomar essa decisão. E essa decisão ela é refletida, né? Quando a gente pensa que é só ficar parado aqui nos cultos, mas não, isso é refletido através de ações. É refletido muito através da missão, né? É refletido também muito através dos mandamentos. Em João fala que se me amardes, guarda os meus mandamentos. A gente percebe que tem muita gente, hoje em dia está sendo muito falado sobre o fim do mundo, né? Catástrofe acontece muita tragédia, guerra, rumo de guerra. E a gente percebe que muitas pessoas estão espantadas, caramba, já está muito perto do fim do mundo. Mas o que acontece é que em Mateus 24, quando Jesus fala sobre os princípios das dores, antes de dizer então virá o fim, está escrito que o Evangelho será pregado para todo mundo. Então a nossa missão é estar apressando a volta de Jesus, falando de Jesus, dando testemunho de Cristo para que então Jesus Cristo volte. Não ficar esperando acontecer as coisas. Disseminar o Evangelho. A Bíblia diz, né, que nós somos estrangeiros aqui nesse mundo, né? Estamos no Espírito. Por esse motivo, muita gente às vezes acha que é dono desse mundo, que nesse mundo aqui acabou tudo. Mas às vezes somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem e como espírito devemos buscar as coisas espirituais. Né? Okay. Tem uma parte aqui que eu marquei quase tudo aqui, mas eu queria comentar só uma parte que eu achei interessante, que assim, neste mundo de pecado, nunca estaremos totalmente livres da tentação. Porque às vezes a gente acha que pelo fato de ser cristão, nós vamos passar por dificuldade, por provações. Né? Estava até comentando isso no pequeno grupo, né? A irmã Vanessa fala também. Justamente isso, quer dizer, porque eu sou filho de Deus, vou passar por dificuldade. Se o filho dele teve um pecado, passou, quem sou eu para não passar? Eu tenho que passar por muitas. Né? Por muitas. E diz assim,
por isso devemos escolher diariamente buscar as coisas lá do alto. Está em Colossenses 3:1. Nossa vida eterna está segura, né? Oculta justamente com Cristo em Deus. Porém, a maneira como vivemos essa realidade certamente não deve ficar escondida. Então eu tenho que refletir o caráter de Deus. As pessoas têm que ver em mim isso, o caráter de Deus, né? Não tem que me esconder. Como o irmão falou ali, às vezes a gente bota uma máscara, né? Aí vem para a igreja. Quando sai da igreja, tira a máscara. Aí mostra o que nós realmente somos. Eu aprendi uma coisa, lendo um livro, estou lembrado dele aqui, diz assim: você é aquilo quando você está sozinho. Quando você está só, aí você é aquilo, porque ninguém está vendo. É só você e Deus. Entendeu? E às vezes a gente está preocupado mais com o ser humano do que com Deus. Se preocupa mais com o ser humano, que vai olhar a gente, do que se preocupa com Deus. Que Deus é quem vê todas as coisas. A gente vai tentar ir um bocado de tempo também. Eu gosto assim quando as pessoas participam, porque às vezes não fica só caladinho, não quer falar nada, com vergonha, não se preocupe, somos eternos alunos. Aquilo que o irmão falou agora, está lá no segundo tema da lição, diz assim: o verdadeiro crente manifesta as características de uma nova vida em Cristo. E aí está aquela passagem lá de 2 agora de 5, diz assim: se está em Cristo, nova criatura é. As coisas já passaram. Exato, a gente não pode se prender. Eu penso assim, que como o irmão falou agora, pelo fato da gente ser cristão, nós não estamos isentos de tentações nem de problemas. Mas se a pessoa está em Cristo, nova criatura é. A maneira dela viver é diferente. Por exemplo, ele prega muito sobre isso aí. O cidadão roubava, estou dizendo que aqui ninguém roubava, né? Mas se roubava, não rouba mais. Se fazia isso, não faz mais. Então, o contrário, né? Claro que não tem problema, não tem dificuldade, porque já não disse que o mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. E nós também passamos por dificuldade, por problema, mas nós temos que colocar Deus acima de tudo, saber que Ele está no controle de todas as coisas. Muitas das vezes, nós temos, às vezes, isso acontece comigo, e muitas das vezes, acontece, não é segredo, a gente chega numa situação tão profunda, tão difícil, e parece que Deus, a gente diz, Deus não está me ouvindo mais, Deus não está mais a meu favor. Mas é justamente bem aí que está a questão, né? É que eu tenho que perseverar, eu tenho que saber que Deus me ama e Ele quer o melhor para mim. Muitas das vezes aquilo que eu quero naquele momento pode ser para a minha destruição, né? Então, o problema ele continua, porque Deus quer provar, né? Ele quer provar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, o cristão, nós como cristãos, nós temos que manifestar, né? Nós temos que ter essas características do nosso maravilhoso Salvador Jesus. Irmãos, essa de segunda-feira é parecida com o domingo. Nós falamos agora sobre pensar nas coisas do alto, e aqui é acabar com a mentalidade terrena. É quase a mesma coisa. Se eu pensar nas coisas do alto, eu vou pensar nas coisas daqui. E vice-versa. Mas o que os irmãos querem comentar aqui, dizem qualquer coisa aqui. Eu marquei aqui umas coisas que eu quero falar. Diga, irmão. Primeira coisa, nós não se alimentamos todo dia no almoço, Toma café, almoço, janta, tem lanche. Tem lanche. Alguns têm, outros não têm. Não tem, Mas mas se eu não me alimentar a natureza, eu vou morrer. Achei a hora que eu não posso chegar ali onde você está, porque eu não me alimento. Não vou antecipar. Então, assim é espiritualmente. Eu tenho que me alimentar. Não tenho que comer uma vez na vida. Eu tenho uma vez. Eu não vou aguentar batalha, trabalhar e me alimentar uma vez. Aí eu vou para onde? Vou morrer. Eu não me alimento espiritualmente, eu não converso com Deus. Deus está ansioso para dar a bênção para nós. Amém. Mas se eu não quero buscar a bênção, eu não recebo. Eu tenho que me buscar. E buscar a bênção é com dificuldade. Deixando algo que impede eu
buscar o que eu gosto. Eu tenho que buscar o que eu não gosto. Não é o que eu gosto. O que eu gosto, faz uma vez, o que eu gosto não está nem aqui hoje. Está nem aqui hoje. Mas eu tenho que buscar o que Deus gosta, o que Ele quer para mim. Esse eu tenho que ir. Então, essa é a realidade das coisas que vem para cada um de nós. Às vezes, você é uma senhora, eu não quer comer, ela não comia, ela estava um leite branco, ela não comia. O resto dela morreu, porque não queria comer. E assim nós vamos morrer também, se não se alimentar mais espiritualmente. E aqui está dizendo também sobre o pessoal acabando com acabando com a mentalidade terrena. Então, o que eu quero dizer? A nossa mentalidade, ela está focada mais nas coisas celestiais ou nas coisas terrenas? Lógico que, às vezes, a nossa mente é mais nas coisas terrenas. No caso, é serviço. No caso, se fosse pela minha esposa, não tinha vindo, não tinha despachado. Entendeu? Então, o que eu quero dizer, às vezes por causa de uma coisa a gente deixa de vir na casa do Senhor. Agora eu pergunto para mim, o que eu ia ficar fazendo lá? Entendeu? Eu pensei isso, o que eu estou fazendo? Eu não sou médico, cada vez no hospital, então Deus vai prover. Né? Mas só que a mente do ser humano, ele se foca mais, em geral, se foca mais nas coisas que vê. E Deus diz que a gente tem que se focar nas coisas que a gente não vê. Mas é difícil. É difícil, difícil. A missão, ela tem a acontece uma transformação. Mas aí ele fica que nós agora tem uma missão, né? Porque, como você falou agora há pouco, que vai todas as coisas ruins. Eu queria falar aqui que agora a gente tem que lutar contra a tentação, ou contra a mente. Então, agora eu vou te dizer, mas eu quero que as coisas mais agora tem que lutar contra essas coisas. Eu invito também a lutar contra esse porque as visões passadas. A vida da pessoa, e ele falou as partes que ele não pode trabalhar isso. E aí, isso a gente tem que considerar a palavra de Deus. Deixar uma mente limpa e logicamente iluminar as tentações Aqui essa parte de segunda-feira está falando sobre eu deixar o eu. Em outras palavras, é isso que aqui Colossenses 3:5 está dizendo para nós. Né? Porque nós somos batizados em Cristo, nós morremos, simbolicamente morremos e ressuscitamos. Então, no momento que a gente se batiza, a gente morreu e ressuscita, nós temos que ser uma nova criatura. Então nós temos que deixar o batismo as coisas do mundo. Aqui fala isso no comentário Biqui, Colossenses 3:5. É uma consequência dessa realidade, portanto, só conseguiremos abandonar as coisas terrenas. Aí ele bota aqui entre parênteses, né? Quais são as coisas terrenas? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza. São algumas coisas que está no ser humano, que é a vontade do eu, a vontade da carne, que nós temos que deixar. Aí ele diz, porque fomos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida. Então nós temos esse poder. Agora, se eu tenho esse poder e eu não ajo com esse poder para deixar, esse poder não está servindo de nada na minha vida. Porque a partir do momento que nós estamos com Cristo, nós temos o poder de deixar essas coisas, irmão. Mas quem tem que deixar sou eu. Não é alguém que vai dizer para mim, rapaz, deixa isso aí daí não, e eu não quiser deixar, eu vou deixar, irmãos. Cabe a mim, cabe a você também. É uma luta entre você e você, entre eu e eu. Ou eu. Entendeu? Não falou agora, se a pessoa tem a comunhão com Deus, automaticamente ele vai deixando as coisas do mundo sem perceber. Exatamente. Né? Sem perceber, exatamente. Alguém quer comentar essa parte aqui? A gente vai adiantar. Mais ninguém? Vamos para frente.
renovados em conhecimento. O que os irmãos entenderam aqui? Renovados em conhecimento. Alguém quer comentar essa parte aqui? Se não tiver, a gente comenta. Então, renovados está dizendo, você por exemplo, tem uma casa velha, você foi lá, está caindo os pedaços, aí mandou o pedreiro, aí ele rebocou, botou piso, pintou, né? Valdinar, né? Você não Valdinar, que é o pedreiro que faz tudo. Então, a casa continua a mesma, só que ela foi renovada, foi modificada, foi renovada. Então, isso que acontece na minha vida, na sua vida, irmãos. Nós vivemos uma vida lá do mundo, daquela maneira, não sei como você vivia, eu sei como eu vivia. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos que ser uma nova criatura, né? Eu não vou mudar a minha feição, não vou ter que fazer uma plástica, não. Eu vou continuar o mesmo heretiano, do mesmo jeito, né? Só que mais bonito, né? Mais feliz, né? Mais alegre, porque eu estou em Cristo, né? Tem um treino, a minha coleguinha ali, né? A Jane, que se conheceu lá em Monte Castelo, ela disse, tu tá novo? Eu ainda nem fui para o céu, né? Estou ficando mais novo. Falei para ela, eu tirei a barba está branca, eu não quero ficar velho não. Entendeu? Eu gosto de estar brincando, irmão. Mas isso é sinal de que eu estou com Cristo, tem que mudar a minha maneira de ser, de agir. Agora eu estou com Cristo ali tanto, cabisbaixo na igreja, morrendo. Aí o pessoal diz, esse crente aí, que Deus é esse que está servindo? Está todo ali, todo morto. Não, é para reviver. Não tem uma alegria, não tem nada, não renova nada. O irmão quer falar ali, irmão? Você falou quase no domingo, uma pinceladinha que nós temos que. Agora sumiu o pensamento agora. Nós temos que viver uma nova criatura que somos, né? Ou seja, nós temos que refletir a luz, né, do mundo, ou seja, nós temos que não falar uns palavrões, não podemos mais falar, mas, né, mostrar o que Deus tem feito em nós, né, a mudança, né? Temos que mostrar a mudança. Se a gente falar mal do irmão, não fale mais. Vamos mostrar o Deus que a gente serve, que é um Deus de amor, né? Isso que Deus quer que nós vimos nessa lição dessa semana, que Ele é um Deus de amor, e se fosse possível, Ele morrer por uma pessoa no mundo, Ele morria, não mandava para morrer por uma pessoa, para mostrar o amor que Ele tem por cada um de nós. Se fosse para morrer por uma pessoa, Ele mandava Jesus Cristo para morrer por uma pessoa, só para mostrar o amor que Ele tem por cada um de nós, né? Irmão, você falou uma coisa, eu só me entendo, eu falo assim, né? A gente não pode brincar com as irmãs lá, e diz, mas eu só quero ser, eu não quero ser, eu sou. Aí eu digo, eu sou bonito, ninguém acredita. Sou feito a imagem e semelhança de Deus. Deus é feito, sabe? Sou bonito, sou maravilhoso. Aí a pessoa não entende, meu filho, quer dizer, por quê? Porque alguém que me ama muito, deixou toda a sua glória, se despediu para morrer no meu lugar. Então eu tenho que sentir que eu sou cara, que eu sou especial, entendeu? Por esse sentido. A pessoa diz que eu sou bonito, eu nem acredito, mas eu sou bonito mesmo. Lá em casa só tem um feio, que sou eu e ainda sou bonito. Alguém diz aqui para nós aqui, diga, irmão.
E ontem me lembrei agora do irmão da família, estava comentando um pequeno grupo aqui, o irmão Vanessa estava lá, o irmão Vanessa também, estava comentando que a palavra de Deus fala aqui, olhos não viram, nem ouvido ouvido, que Deus tem preparado para nós. E eu comentei assim, irmãos, nesse mundo aqui de pecado, de erro, tem muita coisa bonita. Agora imagine o céu, que é tudo perfeito. Aí eu falei lá, comentei, que a profetisa ela tem um livro, Visão do Céu. Quando ela teve a visão, ela não queria vir mais para cá, para a terra. Deus falou para ela, volta para lá e mostra o que tu viu. E ela não viu tudo. Ela ficou encantada, não queria mais voltar em visão, não queria mais voltar para cá. E aqui diz isso aqui para mim e para você, irmãos. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo e buscam as coisas do alto, esquece as coisas da terra, irmão, pense no alto. A minha veio agora do hino, com os olhos no céu, os pés na terra e os olhos no céu. Vocês já imaginaram? Eu estou com a perna aqui, estou com os pés na terra, mas eu tenho que estar olhando para cima, Então, quanto mais olhar para cima, mais perto eu vou ficar do céu. E aqui diz aqui, sua vida deve ser muito diferente da anterior. Eu tenho que mudar, irmãos. Tem que mudar, senão a criatura que o irmão comentou ali. Tem que, muito diferente daquilo da anterior. Depois de ter mortificado tudo que pertencia à natureza terrena, morreu. Mortificado vem de morte, morreu a natureza terrena. Agora a minha natureza tem que ser natureza espiritual, pensar só nas coisas do céu, nas coisas do alto. Tem que estar aqui na terra, mas preparando para o céu. Exatamente. Aí tem que ser um vaso de honra moldado na palavra do Senhor. Exatamente. E o irmão comentou ontem, no pequeno grupo, nós estávamos falando sobre isso. A gente falou mais ou menos isso, Eu vou comentar o que ele disse aqui no ordinário. Nós estamos se preparando aqui para ir para o céu e no céu se preparar para voltar para a terra. Só que uma terra transformada. Entendeu? A gente se prepara aqui para ir para o céu e lá no céu, depois do milênio, se preparar para voltar para a terra que foi transformada. Novo céu e uma nova terra. Novo céu e uma nova terra. 5 minutos? Vamos correr, Vamos adiantar? O caráter da nova vida. Irmãos, tudo está se referindo a uma nova vida, a uma mudança de caráter. Toda a lição está falando sobre isso. Então, só cabe a mim e a você buscar Deus para que Ele possa fazer essa mudança. Não é eu que vou mudar, não é eu que vou mudar porque eu quero, não. Deus quer fazer mudança na minha vida e na sua vida. Eu marquei uma parte. Se eu permitir, muito bom. Se eu permitir, diga, irmão. Se eu permitir. Aqui tinha uma parte que eu fiz a lição todinha, isso. Tem uma parte que eu achei interessante assim. Assim como Israel foi chamado por Deus para ser seu povo especial, olha aqui, irmãos, e refletir seu caráter, os que creem em Jesus são chamados de eleitos de Deus. Nós somos eleitos, irmão, nós somos chamados para refletir o caráter de Deus, assim como Israel. Israel era um povo especial de Deus, mas Israel não quis ser o povo especial de Deus. Israel foi chamado como nação para refletir para os outros mundos, para os outros povos, como nação. Mas o que Israel fez? Fez igual às outras nações, que foi o rei, porque aquela nação tem o rei, dentro do rei também. E às vezes eu estou igual a Israel, irmão. Nós somos Israel espiritual. E às vezes Deus quer mostrar para mim e para você que nós temos que mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que nós temos um ser que pode todas as coisas, e eu estou refletindo isso. Aqui na rodapé fala assim, como você tem representado Jesus no modo como trata os outros, especialmente aqueles que não são gentis com você. Como será que nós estamos agindo lá de fora, tratando as pessoas? Será que elas estão vendo Cristo refletir em nós, de acordo com o que nós estamos tratando a pessoa de fora? Eu estava comentando agora com a irmã, que diz assim, tome a tua cruz e segue. Às vezes a gente não quer carregar a nossa cruz. A gente se preocupa tanto com a cruz dos outros, eu quero carregar dos outros, eu quero carregar a minha. Eu estava comentando para ela, tem um sermão, os irmãos lá na igreja já peguei sobre isso. Quando eu falei assim, toma a tua cruz e segue, a cruz simboliza a morte, porque Jesus carregou a cruz, ele foi aonde? Foi para a morte, irmãos. Então ele disse, tome a tua cruz e segue. E seguir Jesus,
Eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas recebiam Jesus, só aquele Jesus que alimenta, aquele Jesus que cura, aquele Jesus que ressuscita, mas ninguém quer seguir o Jesus que vai para a morte, para o Calvário. Ninguém quer esse Jesus. Ninguém quer seguir de longe. Irmão, às vezes a gente está conversando com uma pessoa que não conhece a gente, diz, rapaz, só pelo teu agir, pelo conversar, já sabe que a pessoa é cristã, é crente, né? Mas às vezes tu está conversando com uma pessoa ali e tu não sabe que ele é crente nada. De repente, não, mas tu é crente. Mas tu é crente? Rapaz, toma até o susto, né? Você sabia, mano. Por quê? Porque no agir da pessoa, a pessoa toma até o susto, né? Mas crente não age daquela maneira, não, né? Aí a pessoa toma até o susto. Testemunho, né? É, testemunho. Irmãos, o tempo já conspirou. Nós vamos mesmo sentados, vamos orar, ok? Oremos. Oh maravilhoso Deus, magnífico Senhor, muito agradecido a Ti pelos momentos que passamos aqui, entre irmãos, entre família, recapitulando aquilo que quer mostrar a cada um de nós. Agora, através do Espírito Santo, nos ajuda a refletir o canal de que nós somos. A lição mostra que nós temos que morrer para o mundo e viver para Ti. Pensar nas coisas lá do alto, que só são coisas boas, onde não haver mais morte, nem pranto e nem dor. Aqui neste mundo vão passar por dificuldades, temos certeza disso. Mas temos que confiar em Ti cada dia, porque Tu é o controle de tudo. Nos dá uma restauração companhia, perdoa nossos pecados, abençoa cada família aqui em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, eu estou aqui para fazer só uma pergunta, certo? Tem alguém que está nos visitando hoje? Só o irmão Aretiano? Só? Certo, eu quero dizer para vocês, viu? E quero perguntar também quem não é batizado aqui na igreja. Tem alguém? Amém, Deus seja louvado. Eu quero dizer para vocês que eu estou alegre com a presença de vocês, ter saído da casa de vocês para vir para a casa do nosso Senhor, né? Que aqui é o lugar melhor do mundo, certo? Sinta-se bem, as portas estão abertas quando vocês quiserem voltar, viu? Amém. E quem for de outra igreja que não é aqui, fique de pé. Não. Você não vai. Eu já estou sabendo já. Vocês querem ganhar, mas vocês não vão ganhar não. Tem alguém aí que está de outra denominação? Certo. Se levante, por favor. Se levante para a igreja conhecer. O que a gente diz para a irmã? Seja bem-vindo e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Amém. Pode ir lá, Rodrigo. Tem mais alguém? Tem? Se não tiver, eu vou querer.